Os protestantes perguntam, né, para os católicos, onde está a Assunção de Maria aos céus, né? Para eles não houve Assunção de Maria, né? Mas alguns pais da igreja defendem a Assunção de Maria. A Igreja Católica, através da tradição apostólica, da tradição oral, defende e confirmou a Assunção de Maria aos céus, né? Para os protestantes, principalmente para os apologetas protestantes, que vivem refutando o catolicismo romano, dizem, cadê na Bíblia? Mas eu poderia mostrar vários textos na Bíblia, né? Nos Salmos, nos Provérbios, em Apocalipse 12, a Assunção de Maria. Mas eles vão falar, mas aqui não está falando de Maria, né? Isso é coisa de católico, né? Tudo bem, mas isso é questão de interpretação. Porque acreditamos, quando o Salmo, eu não lembro de cabeça, um dos salmos, né, diz que ao lado do Messias há uma rainha, né, onde pode se interpretar como Nossa Senhora, como a Virgem Maria, lá nos Salmos, né? Em Apocalipse diz que houve a aparição de uma mulher coroada de sol, né? Apocalipse 12, onde exegetas protestantes e exegetas católico, a Igreja Católica reconhece, e alguns pais da Igreja reconhecem que, de fato, Apocalipse 12 está relatando primeira aparição de Nossa Senhora, né? Assim como a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, Lourdes, Fátima, né? Que para a maioria dos protestantes ou é coisa do demônio ou é falso, né? Ok, protestante, né? Vocês não acreditam na Assunção de Maria aos céus, né? Ainda alguns dizem que foi criado pelo Papa lá em 1950. Na verdade, foi confirmado pelo Papa, né? Mas existe festas antigas lá desde o século VII sobre a dormição de Maria, né? Mas eu pergunto, protestantes, vocês acreditam na ressurreição de Jesus, na aparição de Jesus ressuscitado e na assunção de Jesus aos céus? Aí eu pergunto, protestante, onde no Novo Testamento está a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus aos apóstolos e a assunção de Jesus aos céus? Aonde está? Aí eles vão falar, vão pegar a Bíblia deles e vão mostrar, né? Aqui no final de Marcos, Mateus, João, as cartas de Paulo, mostrando a ressurreição, a aparição de Jesus aos apóstolos, né? Que nem em Atos, né? No caminho de Emaús também, né? No final dos evangelhos, também relatando, né, sobre a assunção de Jesus aos céus, né? Que ele subiu, né? Porque a ascensão a ascensão de Jesus, né, é que ele se elevou, né? Alguns dizem que ele saiu voando que nem o Superman, né? Os, os teólogos ateus, né? Que Jesus voou, né? Que nem o Superman. Que voar é diferente. O voar você tem que pegar impulso, né? Que nem o Superman pega impulso e voa. O Superman, né? Ele pega impulso, voar, né? Ou sim, no horizontal. Cruzeiro que fala, né? Voar, que nem um avião. O avião vai pegar impulso. Vai pegar impulso e vai viajar no cruzeiro. O avião não faz assim. O que faz assim é o foguete. O foguete não voa, sobe, né? Eu acho. O foguete voa, né? Jesus se elevou aos céus. Não voou que nem pássaro, que nem avião, que nem Superman.
né? A Virgem Maria foi elevada pelos anjos. Então, é a assunção, é a diferença. A assunção de Maria e a ascensão de Jesus ao céu. Claramente, a assunção de Maria não está nas Escrituras. É tradição, dos pais da igreja, interpretação de alguns textos bíblicos, né? Tradição, doutrina confirmada pelos concílios, né? Mas eu pergunto ao protestante, você acredita na assunção de Jesus aos céus? Jesus subiu aos céus? Jesus ressuscitou? Jesus apareceu aos apóstolos depois da ressurreição? Vocês acreditam? Protestantes, principalmente apologetas. Porque nós católicos acreditamos. Nós católicos, porque acreditamos na tradição apostólica e na tradição moral, além das escrituras. Só que protestante, os textos que os textos no Novo Testamento, evangelhos e cartas, que falam sobre a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus aos apóstolos, a subida de Jesus aos céus, né? A ascensão, não estão nos originais. São acréscimos do Novo Testamento, ou interpolação, ou invenção, ou até mesmo falso. Mas a Igreja Católica aceita como parte das Escrituras, né? Só que quando Martinho Lutero, João Ferreira de Almeida, pegou a Bíblia Católica Vulgata para fazer uma tradução para criar a Bíblia Luterana e a Bíblia Protestante, acabou incluindo esses textos que foram acrescentados, essas interpolações, essas falsificações. Então, os protestantes, depois da Reforma, depois da criação da sola escritura, né, a doutrina de Lutero, eles acreditam tudo que está nas escrituras, que devemos seguir somente as escrituras, né? Então eu vou fazer um estudo sobre os acréscimos no Novo Testamento, que não está nos originais, não está nos manuscritos mais antigos, do século IV, século III, século II, né? Que está provavelmente em muitos manuscritos do século V, século VI, né? Então, protestante, como nós católicos acreditamos na assunção de Maria aos céus, e como nós católicos acreditamos na ascensão de Jesus aos céus, né? E vocês negam a assunção de Maria, mas creem, acreditam na ascensão de Jesus aos céus, eu vou mostrar que tudo isso é interpretação, é tradição, é interpolação, é falsificação. Para nós católicos não tem um problema se um texto é falso, se um texto é interpolação, se um texto é acrescentado, né? Para nós católicos não tem problema, porque cremos na palavra da igreja. Cremos na tradição que a igreja nos ensina desde os apóstolos. Cremos na tradição apostólica, cremos na tradição oral, coisa que vocês negam, né? Então eu vou ensinar a protestante o que o curso de teologia de vocês não ensinam, o que o pastor de vocês não ensinam, o que o fundador e o dono, proprietário da igreja de vocês não ensinam. O que vocês creem não passa de falsificação, interpolação, acréscimo,
Entendeu? E vocês vêm criticar a gente. Agora está na hora de dar o troco, protestante. Né? Porque vocês dizem seguir sola escritura. Mas vocês não sabem que o Novo Testamento e toda a Bíblia contém acréscimo, interpolação, falsificação. É claro que, mesmo que haja uma falsificação, uma interpolação, um acréscimo, isso é uma construção teológica para passar uma lição, para defender uma fé, um ideal, né? Não para mentir, não para dizer mentira ou para inventar doutrina, né? É algo que serve como um complemento, né? Mesmo que a Bíblia contenha lenda, mito, coisas falsas, tudo é questão de passar uma lição, de defender uma ideia, né? Porque o Novo Testamento contém esses acréscimos, essas interpolações, essas falsificações? É para um propósito, é para passar um ideal, defender uma doutrina, que seja verdade ou não, que a gente não pode bater o martelo e dizer que é falso ou verdadeiro. Né? Nós católicos cremos, né, na ressurreição de Jesus, que Jesus subiu aos céus, assim como cremos que Maria subiu aos céus. Mas vocês também, protestantes, creem que Jesus subiu aos céus, que Jesus ressuscitou. Mas todos os textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre a ressurreição de Jesus, não estão nos originais. Né? Não é nem crítica textual. Não é nem crítica textual. É acréscimo, interpolação, falsificação. Aí eu vou querer saber o que vai acontecer com vocês. Vamos chamar de herege, né? Porque vocês não estudaram. Né? Vocês acreditam nas escrituras como uma palavra de Deus, vocês seguem a sola escritura, que é outra mentira, né? Porque vocês vivem usando e citando os pais da igreja, né? Vocês acreditam em muitas interpretações que os pais da igreja fizeram nas escrituras, né? Como a queda de Lúcifer ou de Satanás, né? Muita alteração da Vulgata, né? Vocês acreditam que Jesus morreu na cruz, né? Crucem, né? Mas nos originais é Stravos, ou Stauros, poste, ou estaca, Shilon, né? Árvore, né? Mas aqui tá agora de dar o troco. Vou mostrar que vocês seguem heresias católicas, vocês não costumam chamar as doutrinas católicas, dogma católico de heresia. Está na hora de mostrar que vocês também creem em heresias. Assim, não é heresia para nós católicos. Mas como vocês dão nome de heresia para os dogmas católicos, e cremos que vocês dizem que não está nas escrituras, onde está nas escrituras? Vocês, no fundo, acreditam nessas heresias católicas. Não que seja heresia, para nós católicos não é heresia, é doutrina, é tradição, porque cremos na tradição. Então está na hora de mostrar a verdade para os protestantes. Eu peço para os católicos não considerar o meu estudo como falsificação, como heresia. É um estudo. Antes de tudo, para os católicos, cremos nas escrituras e na tradição. Né? Então, esses textos, que seja falsificação, tradição, interpolação, acréscimo, cremos como parte da tradição, como parte das escrituras. Né? Existe até alteração na Bíblia feita pelos papas. Então eu vou mostrar para o protestante, isso aqui, antes de tudo, é
é uma afronta, uma refutação contra o protestantismo, contra o ataque dos protestantismos, né? Porque eles enchem o peito de querendo acabar com o catolicismo, querendo refutar, criticar, né? Querendo criticar o catolicismo romano. Mas está na hora de mostrar para eles que eles não sabem de tudo. Que eles creem em coisas que não estão nas escrituras. E dizem seguir somente as escrituras, só a escritura. Sendo que a sola escritura, né, que eles não seguem a sola escritura, sendo que vamos supor, a sola escritura imaginária dos protestantes, né, as escrituras, contém acréscimo, interpolação, interpretação, falsificação, né? Até os ateus que estudam reconhecem isso, né? Mas está na hora de mostrar a verdade para os protestantes, né? Aí não sei, né, se depois desse vídeo vão virar ateus, vão virar católicos, sinceramente, ou vão passar, poxa vida, os católicos acreditam em tradição e nós seguimos tradição, mas não sabemos que seguimos tradição, né? Será que os protestantes vão parar para pensar que também seguem, creem em tradições que foram acrescentadas na Bíblia e que algumas não estão na Bíblia? Então está na hora de dar o troco, né? Será que os apologetas protestantes sabem disso, né? Acho que com certeza não. Bem, então aí eu com o tempo vou fazendo esse estudo mostrando os textos que são acréscimos no Novo Testamento. Se você gosta desse assunto, curte, compartilha, dê o like para ajudar o canal a crescer. Conto com sua ajuda, conto com seu bom coração, né? Compartilhe com os amigos católicos. E se o protestante tem mente aberta, se o protestante que estiver assistindo tiver mente aberta, compartilhe, pesquise, estude, né? Para ver que seu pastor não ensina tudo, sua igreja não ensina tudo. Ou porque o pastor também não sabe, ou que o pastor sabe e não ensina, né? Ainda mais esses apologetas, né? Será que eles aprenderam isso? Que o Novo Testamento contém acréscimos que não estão nos originais, né? Se eles sabem e não ensinam, estão sendo mentirosos e desonestos com os próprios protestantes. Se eles não sabem, são ignorantes. Bem, ajude o canal com sua curtida, com seu like e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus.